Com a palavra agora a senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor não chamou a atenção do senador Armando Flecha. Depois, senador Suplicy, senador Flecha, senador Lindomberg Farias e o senador Cássio Cunha Lima também, que solicitou agora. Senhor presidente, quero dizer que eu vou me esforçar muito para usar o tempo, assim como os demais colegas que me antecederam. Vossa Excelência é sempre muito objetivo. Só fazer um reparo. Quando o senhor falar dos estados que perdem, não fale Mato Grosso do Sul e Amazonas, fale Amazonas e Mato Grosso do Sul. Porque mesmo as perdas do Mato Grosso do Sul sendo grandes, as perdas do estado do Amazonas, elas são inadmissíveis, ao ponto de inviabilizar uma unidade da federação. Aliás, ministro Mantega, eu quero cumprimentar o senhor pela proposta, claro, uma sugestão que traz ao Senado de projeto de resolução, porque é a primeira vez que eu vejo numa proposta que trata de assunto tributário, a Zona Franca ser tratada de forma diferenciada. Porque o que acontece normalmente aqui é que a proposta vem para todos iguais e a bancada que se mobilize, o Estado é que se movimente para mudar a proposta. Então, quando o senhor apresenta um projeto de resolução que reconhece a forma diferenciada que deva ser tratada a Zona Franca de Manaus, de nossa parte, o senhor merece os cumprimentos e muito mais do que isso, ministro. E o senhor sabe do que nós estamos falando? De uma unidade da federação que é a exceção no sistema tributário brasileiro. São 27 unidades. Apenas uma tem o seu desenvolvimento econômico baseado na política de incentivos fiscais. E essa unidade é o Estado do Amazonas. É o Estado do Amazonas. Então, se propuser algo que modifique as alíquotas interestaduais de ICMS sem levar isso em consideração, significaria inviabilizar por completo o Estado do Amazonas. Tanto que, quando o Mato Grosso do Sul fala em 30% de perdas, nós chegamos a 81%, senador Delcídio. Senhores senadores, 81% aproximadamente, de acordo com os estudos do Estado e do próprio Conselho de Administração Fazendária, senador Inácio Arruda. Então, não há dúvida que entre as duas sugestões de anteprojeto, óbvio que nós temos que levar em consideração aquela que trata no parágrafo 2º do artigo 1º, diferenciado não só a Zona Franca de Manaus, como as operações interestaduais com gás natural. Agora, ministro, eu queria perguntar do senhor por que 16 anos? Porque, pela proposta apresentada também, o fundo de compensação teria uma vida útil de 16 anos. 16 anos. E não sei se o Fundo de Desenvolvimento Regional também teria uma vida útil, as transferências, por 16 anos. Por que esse período? E se o senhor considera que o próprio Fundo de Compensação, não sei se eu entendi mal a tabela que o senhor mostrou, mas grande parte dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional são recursos de financiamento e não do OGU, do Orçamento Geral da União. Não são recursos de fundo perdidos, e sim de financiamento. Se o senhor considera que essa proposta ela é suficiente para manter uma forte política de desenvolvimento regional. Porque é óbvio, ministro Mantega, todos nós temos a mesma opinião que tem Vossa Senhoria, enfim, que a guerra fiscal ela traz prejuízos enormes ao país. Enormes, não só aos estados, mas ao país como um todo. Entretanto, tem sido essa a prática e a melhor política de desenvolvimento regional para o Nordeste, para o Centro-Oeste e para o Norte. Tem sido a mais eficiente, porque da parte do governo federal, as políticas que a gente tem de desenvolvimento regional, é óbvio que de uns 10, 12 anos para cá, muito tem mudado no país, com a recriação da Sudene, a recriação da Sudam, com a decisão política importante de descentralizar investimentos, construção de refinarias, de projetos industriais importantes, não mais na região centro-sul do país, mas em outras regiões menos desenvolvidas. Então, a política, essa guerra fiscal, ela tem sido um instrumento importante de política de desenvolvimento regional. E se o senhor considera que essa proposta apresentada inicialmente deste Fundo de Desenvolvimento Regional, ele será capaz
de repor aquilo que provoca os estados quando conseguem atrair investimentos através dos incentivos, mesmo que legais, mas através dos incentivos que concedem. Por fim, cumprimentar o senhor, dizer que nós estamos satisfeitos com essa proposta de manter 12%, não é? Tratar a Zona Franca de Manaus de forma diferenciada, e tenha Vossa Senhoria a convicção e a certeza. A Zona Franca de Manaus não é importante para o Amazonas, não é importante para o Norte, ela é importante para o Brasil e para o mundo. Porque se hoje nós conseguimos o grau de preservação e de conservação ambiental, em grande parte isso se deve, ministro Guido, se deve à existência da Zona Franca de Manaus, que eu costumo dizer, os governos do Amazonas não foram mais competentes do que os governos do Pará, do que os governos de Rondônia, do Acre ou de Rondônia, não. É que nenhum deles tem o que tem o Amazonas, que é uma alternativa ao desenvolvimento, que não seja a pressão sobre a floresta. Então, isso tem sido muito importante e tem feito com que o nosso Estado tenha um nível de preservação de aproximadamente 98% das florestas. E o senhor sabe que isso, mensurado economicamente, é um ganho fantástico, fenomenal para o Brasil como um todo. Obrigada. Muito obrigado, senadora Vanessa Graziotin. Bom, a senadora Vanessa Graziotin, ela fez umas colocações de perda, falou em perda se não for aprovada dessa forma. Na verdade, ela poderia falar em ganho, né? Então, vamos falar mais em ganho do que perda, no caso da Amazonas. Pergunta por que 16 anos? Porque esse ajustamento da alíquota são 8 anos, mais 8 para dar tempo de uma acomodação melhor das economias. Poderíamos colocar 8, mas aí alguém poderia dizer, não, porque a Lei Candir terminou cedo demais e tal. Então, nós demos mais 8 para que houvesse uma adaptação, porque o que se pretende é que haja uma transformação dessas economias, né, que elas não dependam mais da guerra fiscal, vão depender de outros estímulos, né, que serão dados, né? E o país, nesse período, vai estar construindo uma malha ferroviária importante, uma malha rodoviária, melhorando os aeroportos. Isso tudo melhora as possibilidades das economias regionais. A economia regional vai melhorar muito com esses meios de comunicação, com redução do custo. Hoje já tem a ferrovia Norte-Sul, quase terminando, vai ter Leste-Oeste, Transnordestina, portos, vão todos estar eficientes. Então, isso vai viabilizar o crescimento da economia regional. Aliás, queria dizer aqui, talvez contrariando o senador Cunha Lima, que nesses últimos anos as economias regionais cresceram mais do que as economias do Centro-Sul, principalmente o Nordeste. Basta ver, são taxas de crescimento cresceram mais e hoje diminuiu a miséria. Estamos falando de dados concretos. Posso lhe mostrar, lhe mando o relatório aí do Boston Consulting Group, que acabou de sair do forno, tem lá comparações que mostram como o Brasil avançou, mais os programas sociais. Então, de fato, foram dadas condições de desenvolvimento, sim, das regiões menos desenvolvidas do país, que estão em outra condição. Em relação à seca, se essa seca ocorresse, sei lá, 10, 15 anos antes, seria uma tragédia. Hoje não é uma tragédia, é uma grande dor de cabeça. E o governo colocou... Uma enorme tragédia, ministro, o senhor está equivocado. Colocou uma estrutura para amparar esses problemas. Tanto que o senhor colocou aqui, antigamente a seca atingiu o homem, né? Graciliano Ramos, todo mundo leu, atingiu o homem. Hoje atinge os animais, porque o homem está preservado. Mas veja, eu não quero minimizar aqui. O que preocupa é essa visão, ministro, me perdoe. Deixa eu terminar. Eu ouvi com atenção, senador. Então, eu quero dizer o seguinte, nós montamos um programa de uma ação lá, né, com pipas, financiamento, uma série de coisas. Eu não estou diretamente envolvido, então não sei lhe dizer detalhes do programa, mas o governo tem agido e forte
tanto que o problema de milho, até esse, nós autorizamos a Conab a vender o milho. O problema é que você vende para o mercado, você tem que vender e esperar que quem compra o milho leva para a região. Não fizeram isto, tá certo? Houve desvio de milho, né? Porque você não pode controlar quem é que compra e quem é que vende. Então, houve uma tentativa de direcionar o milho para aquela região. Mas, enfim, existe aí uma comissão de seca, Ministério da Integração, Ministério do Planejamento, não sou eu que estou nessa comissão, porque eu não consigo estar em todas as coisas, e que está fazendo todo o esforço para minimizar. Mas eu quero dizer que já melhorou muito em relação ao passado, que haveria mortes de pessoas, etc., por causa disso. Financiamento. Bom, eu diria que tem havido, nesses anos, um certo equilíbrio entre os orçamentos federal e estaduais, e que a tendência é melhoria de todos, né? Embora pelas condições da estruturação de 97 e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, os estados ficam numa posição um pouco mais draconiana, né? Que nós temos tentado flexibilizar. Os estados que têm um bom desempenho fiscal têm recebido mais espaço fiscal, têm conseguido financiamentos de longo prazo a taxas bastante convenientes, né? Eu acho que nunca houve uma liberação de espaço fiscal, não, tenho certeza, nunca houve uma liberação de um volume tão grande. Eu já mencionei, só este ano 58 bilhões, mais o Proinvest. No ano passado também foi um volume bastante elevado e sempre com créditos assim, de 20 anos, não a perder de vista, de modo que os projetos que são implantados com esse recurso acabam gerando o recurso para pagar depois aquilo o crédito que se tomou. Então, caminha para um equilíbrio e nós confiamos. E os estados têm tido um desempenho eficiente nessa área. Nós tentamos, há uns 3 anos atrás, fazer uma reforma tributária completa, abrangendo todos os tributos. Já era na minha gestão, né? E nós tentamos, porém, não fomos bem sucedidos, à semelhança de outros governos que o tentaram antes de nós. Então, como nós chegamos à conclusão que o ótimo é inimigo do bom, então, se nós vamos esperar fazer uma reforma de todos os tributos, talvez nós nunca alcancemos isto e o país vai ser penalizado. Então, resolvemos fazer uma mudança nos tributos que estavam a nosso alcance, né? Então, dá para mudar o PIS/COFINS, já estamos trabalhando, o INSS, que era um tributo considerado pesado para as empresas, porque onera a folha de pagamentos, estamos fazendo, como se diz, fatiada, né? E eu acredito que temos mais chances. Fizemos já a Resolução 72, que virou 13, que é a Guerra dos Portos, acho que já foi um primeiro passo em mexer no ICMS, agora temos novos passos que eu tenho certeza podemos avançar, né? Então, nós estamos aqui apresentando modalidades e instrumentos para fazermos essa implantação do novo ICMS, que estão aqui sujeitos a sugestões, de modo que eles se tornem sólidos, né? Eu acredito que nós apresentamos aqui o Fundo de Compensação e o Fundo de Desenvolvimento Regional, que são claros, explícitos, sólidos, qual é o dever da União, quanto a União vai colocar, quando vai deixar de colocar, mas que pode ser aperfeiçoado caso os senhores achem que temos que colocar mais uma restrição, mais uma determinação aqui, de modo que todos fiquem absolutamente certos. Não se trata da Lei Candir, né? Agora, tem que ficar claro que nós estamos
dando um horizonte de tempo. Nós estamos dizendo, olha, em 16 anos nós acreditamos que isso esteja pacificado, que houve uma reformatação das estratégias dos estados, de modo que isso já estará funcionando mesmo sem esse instrumento. Agora, os senhores têm como avaliar, né? E essas elucubrações de que desde os anos 90 nós vamos ter os anos mais fracos de desenvolvimento, são elucubrações, vamos dizer assim, porque nós deixamos muito distantes a nossa performance dos anos 90. Está bem distante. Hoje o Brasil é um país que cresce mais, passado imediato mostra isso, nós temos um PIB mais robusto, temos feito mais investimentos. É claro que a economia é cíclica, sempre haverá anos de crise. Eu acho que todo mundo já deve ter aprendido isso. Não dá para ter 10 anos, 12 anos sem ter algum episódio, sem ter uma crise, que não fomos nós que provocamos. Antigamente até nós provocávamos, mas nesse caso nós não temos nenhuma responsabilidade com a crise de 2008, 2009, nem com a de 11, 12. Não é nossa responsabilidade. Mas sempre acontecerá no mundo capitalista crises, porque a economia é cíclica. Então vamos ter. Então, o que interessa são as médias de crescimento. Temos que olhar para a média. Nós vamos crescer, como eu disse, de 2006 a 2011, os últimos 5, 6 anos, nosso PIB cresceu 4% em média, 4,2% em média. Está muito bom. O Brasil não tinha isso desde os anos 70, essa performance. Se for olhar a renda per capita, é maior ainda, porque a população crescia 3%, hoje cresce 1,2%, 1,3%. Então, nós atingimos um novo patamar. Agora estamos diante de uma crise, vamos superá-la e vamos continuar. Nós colocamos sólidos alicerces para dar continuidade a isto. No momento em que a crise ocorre, é claro que aperta um pouco os estados e municípios, né? Então, aí as pessoas, os representantes começam a reclamar, né? Com razão, porque diminuiu, mas nós temos procurado dar anteparos, assim como demos em 2009, nós demos aos estados, complementamos aquilo que caiu da receita nominal no fundo de participação dos municípios, e para os estados temos dado um grande volume financeiro, inclusive há estados que estão fazendo reestruturação da dívida por sua conta, com nosso apoio, nossa garantia, que é pegar um pedaço da dívida, conseguir um financiamento mais barato, né? E aí diminui a dívida com a União, pagam taxas menores e abrem espaço para aumentar investimentos. Os estados estão fazendo isso com o nosso apoio. O Rio de Janeiro fez isso, o Mato Grosso fez isso, o Ceará fez isso. Então, o senador Lindenberg disse que o aperto fiscal foi forte. Qual o aperto? A redução, hein? Que houve uma queda de arrecadação? Tributário não, eu estou falando o ajuste foi muito pesado. O ajuste do governo? Claro. Superávit ainda passamos 10 bi. Não, mas isso não foi por aumento de tributo. Faz tempo que nós não aumentamos tributo. Não estou falando de tributo, não. Eu estou falando que eu acho que isso teve impacto na economia. O aperto mais foi monetário. No início de 2011... Eu acho que isso impactou o investimento. Impacta a indústria. No início de 2011, a economia vinha com uma inflação, uma possibilidade de ultrapassar os níveis de inflação do sistema de metas. E aí nós não somos tolerantes com a inflação, né? Mesmo porque a inflação prejudica todo o país. Então, o Banco Central fez uma política mais apertada, uma política monetária mais apertada, né? Então, de fato, talvez seja isso que você se refere. O Banco Central mudou em agosto. E a gente continuou nessa linha na questão... Como continuamos nessa linha? Não, em 2011 superávit foi